Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e eu fiz uma pesquisa aqui nos chatbots, né? E a pesquisa que eu fiz aqui é um texto até um pouco longo, vamos dizer assim, de proposta de texto, né? Eu fiz para o DeepSeek, fiz para o Gemini e fiz para o GPT. É claro que a estrutura do texto deles é similar, eles devem ter procurado, obviamente procuraram, né? Isso aí é um programa de pesquisa, eles procuraram praticamente nos mesmos lugares, mas a montagem dos textos foi diferenciada e alguns especificaram mais. Eu vou começar lendo o DeepSeek, que é onde eu acho que teve uma explicação um pouco menos genérica e mais pontual e, portanto, mais didática. Depois eu vou passar para o GPT, que também foi bastante didático, mas um pouco diferente do DeepSeek. E, por fim, eu vou no Gemini. Gemini foi um pouco mais genérico, mas com um texto melhor, mais elaborado. Bom, eu vou dizer o que eu fiz de colocação. Nós estamos falando de depois do colapso elétrico global, catástrofes e as reconstruções. O que vai acontecer? Então essa que é a ideia. Depois do colapso elétrico global, catástrofes e reconstruções seria o tema, foi o tema aqui que o DeepSeek escolheu para o meu texto. O meu texto diz o seguinte: um colapso dos apagões elétricos planetários teria consequências catastróficas e de longo alcance, marcando o fim de uma era tecnológica e econômica. Olha bem, eu já dei uma conduta de raciocínio. Dificilmente a inteligência artificial me contrariaria aqui. Até agora, até hoje, somente uma colocação que eu fiz que ele relativizou e dizendo que aquilo ali tinha pouca probabilidade de acontecer, uma coisa que eu não me lembro agora. E observe que ele tem a tendência a seguir o seu raciocínio. Por outro lado, é mais ou menos fácil de imaginar que nós teríamos uma catástrofe, que nós provavelmente voltaríamos à Idade da Pedra, que nós teríamos consequências psicológicas, sociológicas, as consequências seriam infinitas. Só que você não consegue pensar nisso aí esmiuçando na sua própria cabeça. É só se você pensar muitas horas, ficar olhando para a vida e falar, pô, se eu perder as mensagens do computador, se eu perder carga de celular, se eu perder comunicação, eu estou no apagão, então eu não tem bombeamento de água, dentro do meu prédio, bombeamento de água nas ruas, não tem hospitais. Quer dizer, isso aí só para dizer o mínimo, né? E quer dizer, a internet vai parar, você vai ficar sem saber o que está acontecendo, que é mais ou menos o que aconteceu lá. Eu já falei isso no último vídeo que eu fiz sobre colapso, eu fiz uma parte falando sobre o apagão. E no apagão, ali eu disse o que aconteceu nas cidades lá de Portugal, Espanha e na França, mas muito brevemente. Aqui os dizeres são um pouco mais extensos. É bom que a gente fique sabendo disso? Sim. Isso nos assusta? Não sei, porque você individualmente não consegue fazer muita coisa. Nós vamos ler o texto. Então vamos lá. O colapso de apagões elétricos planetários teria consequências catastróficas e de longo alcance, marcando o fim de uma era tecnológica e econômica. Eu dei esse mote. Depois eu digo, faça um texto falando das consequências, citando projeções feitas por artigos científicos, mostre que o que vai ocorrer será em termos psicológicos, em termos sociológicos. E o que será que vai acontecer com o ser humano, quais vão ser as projeções, quais vão ser as saídas, né? E que tipo de conflitos podem acontecer, como ficará a segurança, a comunicação e como se projetará em tese a reconstrução. Então isso aí é mais ou menos o texto que eu fiz, em letras gerais, essa foi a pergunta que eu fiz, a colocação, a proposta. Ele não vai fugir da minha proposta, até porque
Isso aí é uma expectativa que a gente tem, né? O ser humano médio é capaz de pensar isso, não precisa de ser grande gênio, nem precisa de ser cientista. Mas você tendo do lado da ciência, fica mais fácil de raciocinar. Então vamos lá. Primeiro, o colapso dos apagões elétricos planetários, consequências catastróficas e o fim de uma era tecnológica. Bom, um apagão elétrico global prolongado não seria apenas uma interrupção temporária de energia, mas um evento capaz de desestruturar a civilização moderna, mergulhando a humanidade em uma crise sem precedentes. Projeções científicas, relatórios de governos e estudos acadêmicos alertam para consequências devastadoras que afetariam todos os aspectos da vida humana, desde a psicologia coletiva até a segurança coletiva, comunicação, e teria de se imaginar uma possível reconstrução e como que ela seria. O colapso imediato da infraestrutura crítica. Sem eletricidade, os sistemas que sustentam a sociedade moderna entrariam em colapso em questões de horas ou dias. Por exemplo, sistema de água e saneamento. Bombas de água parariam, tornando o acesso à água potável extremamente limitado, esgoto transbordaria espalhando doenças. Distribuição de alimentos. A refrigeração e o transporte seriam interrompidos, levando à escassez generalizada em poucas semanas. Estudos da Global Food Security Program indicam que, após 30 dias sem energia, a fome em massa começaria em áreas urbanas. Serviços médicos e hospitais operariam apenas com geradores temporários. Eu já falei isso no outro pontuando, que os hospitais têm geradores de 6 horas no máximo. Vamos dizer que seja até mais do que isso, mas se você fica sem energia, dias, acabou. Você não tem mais funcionamento do hospital. E sem reposição de combustível e medicamentos. Por quê? Porque você precisa do transporte, né? Você precisa da fábrica, você precisa da produção de combustível, o bombeamento do combustível nas bombas, o transporte. Você precisaria do combustível. O combustível também tem a sua parte elétrica de produção, mesmo que seja fóssil, né? E as cirurgias ficariam paradas, os tratamentos críticos seriam suspensos, e aqueles que dependem de máquinas para sobreviver, para passar por um problema complicado dentro do hospital, ele facilmente vai fenecer, né? Então, pandemias de doenças evitáveis ressurgiriam. É claro que isso pensando em mais de um mês, né? Os impactos psicológicos. Bom, em primeiro lugar, você teria pânico, né? As pessoas entrariam em pânico porque ficar sem energia é complicado. Começaria a aparecer violência e, com o andar do tempo, regressão social. A privação prolongada de energia desencadearia uma crise psicológica profunda. Síndrome do estresse pós-traumático em massa, que é uma coisa que os pesquisadores percebem, né? A American Psychological Association as pesquisas dela mostram que desastres prolongados levam a altas taxas de depressão, ansiedade e suicídio, a perda abrupta de comunicação e conforto tecnológico que geraria um luto coletivo. Veja bem, nós na idade do bronze, da pedra, na antiguidade, nós não tínhamos nenhuma da parafernália que nós temos hoje. Como que nós vivíamos? Nós tínhamos outro estilo de vida. As pessoas viviam muito menos, a média de vida era menos, porque as doenças acabavam matando as pessoas. Já existia... as pessoas não dominavam tanto a terra assim com plantação, existia um pastorio, mas ainda era limitada, a alimentação era limitada, o homem era muito dependente do ambiente, ele ficava diante de catástrofes, frio, etc. Os homens eram tribos que caminhavam à procura de lugares melhores e, quando assentavam, criavam pequenos burgos. Eram coisas assim rurais, e ali tinham animais, quer dizer, não existia fartura. Então, o que podia acabar naquela hora, naquela época, que desse uma coisa de modificação de estrutura de sociedade conforme nós havemos e iríamos passar atualmente? Muito pouca coisa. Eles já sofriam, de tempos em tempos, eles sofriam essas intempéries, chuva prolongada, seca prolongada, inundações, eles perdiam comida, e muitas doenças, e animais peçonhentos. As pessoas morriam com muita facilidade em priscas veras. Quer dizer, nós retornaríamos a uma sociedade desse formato, com muito mais ciência, com muito mais conhecimento,
Para reconstruir isso aí, não sei como é que seria, ele vai falar aqui, mas demandaria um hiato de tempo muito grande, então realmente as pessoas entrariam em pânico de voltar quase que para a antiguidade dentro dos burgos, que a maior parte da população humana atualmente está dentro das cidades, e sem transporte, né, sem proteção contra o frio ou contra o calor, muito complicado. Bom, desintegração da ordem social. A ausência de lei e autoridade, saques, gangues e milícias surgiriam rapidamente. Por quê? Porque as pessoas não iam ter transporte, a polícia não ia ter transporte rápido, as pessoas iam se revoltar, você não conseguiria manter um processo de lei e autoridade sobre uma turba de pessoas assim, enlouquecidas, ia começar a ter saques, iam se formar gangues, milícias surgiriam rapidamente. Isso no espaço de alguns meses, né? Já mês, né? Se você colocar isso aí durante muito tempo, se você tiver uma intermitência muito grande entre esses apagões aí, se de repente der uma pane que a gente perca e custe para reconstruir tudo isso, realmente a sociedade vai ter uma desintegração. Estudos sobre desastres como o da Universidade de Oxford indicam que após 72 horas sem ordem, a violência se tornaria endêmica. Então você só vai ver crescendo isso aí. Regressão a comportamentos tribais. Sem instituições, comunidades se organizariam em grupos fechados, baseados na lealdade local familiar. A desconfiança generalizada tornaria a cooperação em larga escala quase impossível. Isso nos prazos mais dilatados. Se você começar a caminhar de 3 dias a um mês, você já começa a ter todas essas desordens. A queda da segurança e surgimento de conflitos, guerras por recursos. Nações com estoques estratégicos de combustível ou alimentos poderiam entrar em conflito umas com as outras. A Rand Corporation projeta que países com armas nucleares poderiam usá-las para garantir suprimentos em cenários extremos. Colapsos das forças de segurança, as polícias, exércitos enfrentariam deserções em massa, já que muitos priorizariam suas próprias famílias. Vigilantes e justiceiros assumiriam o controle em algumas dessas áreas, o que é temerário. Migrações em massa, cidades se tornariam inabitáveis, levando ao êxodo em direção às zonas rurais. Conflitos entre refugiados e comunidades locais seriam inevitáveis. Fim da comunicação global. A internet e redes de celulares colapsariam. Sem energia, servidores e torres deixariam de funcionar. A International Telecommunication Union estima que 95% das comunicações globais cessariam em 48 horas. Retorno a métodos arcaicos, radioamadores e mensageiros a cavalo voltariam a ser usados, mas a disseminação de informações seria lenta e sujeita à manipulação. O radioamador, as ondas de rádio funcionariam, agora não sei com que energia, né? Isolamento cultural. Comunidades perderiam contato com o mundo exterior, acelerando a fragmentação cultural e linguística, mas isso aí já num espaço mais dilatado. Como é que seria a difícil reconstrução, um mundo novamente localizado? Bom, se a energia retornasse após anos ou décadas, né, a reconstrução enfrentaria obstáculos enormes. Perda de conhecimento técnico, gerações criadas sem tecnologia poderão não ter habilidades para operar infraestruturas complexas. Economias de subsistência sem cadeias globais de produção, a indústria retrocederia há séculos atrás, usando ferramentas manuais e agricultura local, as agriculturas locais dominariam. Novas estruturas de poder, os warlords seriam senhores da guerra, né? Líderes religiosos ou conselhos locais substituiriam governos centrais. Democracias poderiam não ressurgir e esses governos baseado nesses warlords, líderes religiosos ou conselheiros, eles seriam como se fossem tribos, né? Então, o preço que nós pagamos pela dependência tecnológica, o que nós pagaríamos? Um apagão global não seria apenas uma falha técnica, seria um evento existencial revelando a fragilidade da civilização moderna. A humanidade sobreviveria, mas de forma radicalmente diferente,
com cicatrizes psicológicas e sociais permanentes. Estudos como os do Instituto de Resiliência Global sugerem que uma única maneira de evitar tal cenário seria investir em redes descentralizadas de energia e resiliência comunitária, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, o colapso permanece como um lembrete sombrio de nossa era tecnológica e mais frágil do que nós imaginamos. Veja bem, se houver uma guerra, ainda que nuclear, mas ainda que local, em determinado local, esse colapso ele haveria. Em movimentos, em guerras, esses colapsos acontecem, mesmo que não sejam nucleares. Se forem nucleares, tem uma dupla periculosidade. Primeiro, os que morreriam imediatamente com a explosão da bomba, os que morreriam depois por doenças pela radiação e a falta de infraestrutura, né? Que vai disseminar, dependendo da área atingida, acaba com a civilização ali naquela área. Se nós tivermos uma guerra ou um hecatombe mundial, uma explosão lá no Sol, com magma que queima, que tudo quanto é rede elétrica no mundo, ou que de repente tem um desarme, ou que a energia no mundo começa a ser disputada porque as IAs estão consumindo muita energia, então quem tem mais dinheiro vai puxar energia para ele, vai deixar as periferias sem energia, de repente você tem problema de transporte. Vamos imaginar um mundo maluco assim, em que você passe meses, anos sem uma infraestrutura. A sociedade naquelas localidades vai voltando à idade da pedra e começa as agressões, e essas pessoas que têm esse poder seriam perseguidas. Então, nós somos extremamente dependentes da energia. Claro que isso aqui é um exercício futurista complicado, né? Agora nós vamos para o ChatGPT, onde nós vamos ver mais ou menos a mesma sequência de eventos. Olha bem, o colapso global de fornecimento de energia elétrica representa um dos maiores desastres sistêmicos da nossa história, cujas consequências se estenderiam por todos os aspectos da vida humana, da saúde mental individual à ordem social internacional. A interrupção total ou prolongada da eletricidade não seria apenas um apagão temporário, mas o colapso de estrutura que sustenta a civilização contemporânea. Essa hipótese, por mais extrema que pareça, a gente não raciocina com essa hipótese, nem acredita que isso aconteça de maneira global, né? Mas ela tem sido discutida em estudos de cenários de riscos sistêmicos, segurança energética e resiliência social. Por quê? Porque se algum dia houver um colapso desse, nós não podemos voltar à idade da pedra em coisa de meia dúzia de meses ou ano. Consequências imediatas e sistêmicas. Vamos dizer assim, que aconteceu aqui agora, vai voltar, mas enquanto... né, o que vai acontecer? A eletricidade é a base da infraestrutura crítica moderna, abastecimento de água, hospitais, internet, transporte, armazenamento, distribuição de alimentos, sistemas financeiros. No outro portal lá, ele não falou do sistema financeiro. O sistema financeiro, como é que você faz para fazer trocas financeiras em bancos? Seu dinheiro está no banco, como é que essa organização não tem acesso a computadores? Está tudo, hoje em dia está tudo dentro dos computadores, né? Não estou falando de moeda digital, não estou falando do nosso próprio dinheiro real que está dentro dos bancos. Como é que você tem acesso a ele, né? Como é que você demonstra que você tem aquilo? Como é que você usa cartão magnético? Muito complicado, né? Então, sistemas financeiros, comunicações e segurança pública. Um estudo conduzido pela National Infrastructure Advisory Council, que é a NIAC, National Infrastructure Advisory Council, né? Meu inglês está meio fraco aí, alerta que interrupções em larga escala, mesmo que temporárias, podem levar a efeitos dominós incontroláveis, com o colapso de serviços essenciais em questões de horas. Conforme estimado pelo relatório Lloyd of London de 2015, um evento geomagnético, por exemplo, extremo, ou um ataque cibernético numa guerra cibernética a redes elétricas, por exemplo, de um país como os Estados Unidos, poderia causar perdas de até 2,6 trilhões de dólares. E você imagina se isso acontecesse em larga escala, por exemplo, na China, que atualmente é um país extremamente rico e fornece tudo para todo mundo. Você teria um problema global, né? Ou seja, isso, e dentro dos Estados Unidos afetaria mais de 100 milhões de pessoas por semanas ou meses. E no contexto global os efeitos seriam ainda muito mais amplos, porém desiguais, com países em desenvolvimento enfrentando dificuldades maiores de resposta, né? Você vê que esse aqui teve um enfoque um pouco diferente.
Impactos psicológicos e comportamentais. A psicologia do colapso energético é um campo em ascensão. A psicologia do colapso energético é um campo em ascensão. Quer dizer, estão estudando ainda isso aí, com base em estudos de resiliência, desastres naturais e guerras. Um artigo da HumanNet, ou seja, Hiltman parece que é um autor, né, e outros autores, juntos em 2022, publicado pela Energy Research and Social Science, sugeriu que a falta prolongada de energia pode induzir um estresse agudo, parece óbvio, né? Desorientação, depressão, distúrbios de sono e sentimentos de impotência. Eu acho que isso seria real. Pesquisas sobre o apagão psicológico, olha bem, pesquisas sobre o apagão psicológico ocorrido durante o furacão Katrina. Veja bem, ele pegou um outro assunto. Pesquisas sobre o apagão psicológico ocorrido durante o furacão Katrina e o terremoto de Fukushima indicam que a população privada de energia elétrica por longos períodos entra em estado de ansiedade coletiva, surtos de pânico, colapso de normas sociais, aumento de comportamentos agressivos. Então, ele já está falando de um campo de estudo de algo que aconteceu. Furacão Katrina, que foi, né, acabou lá com a cidade inteira, e Fukushima, no Japão. Bom, vamos lá. Conflitos e violência. Sem energia, sistemas de abastecimento e transporte são interrompidos. Supermercados esvaziam-se em dias, claro, né? Como é que você vai repor? Caixas eletrônicos param, forças policiais ficam limitadas em sua capacidade de resposta e ação. Isso cria um ambiente propício para o surgimento de conflitos. Segundo um estudo da Center of Strategic and International Studies de 2016, a escassez energética prolongada pode desencadear conflitos civis em 3 níveis. O microsocial, que são brigas, saques entre vizinhos ou grupos locais por recursos básicos. Regional, disputas entre comunidades ou estados de acesso à água potável, por acesso à água potável, combustível ou refúgio. E no nível internacional, guerras por fontes de energia ainda acessíveis como petróleo, gás ou energia hidrelétrica. Veja bem, o ChatGPT que expandiu um pouco o tema lá do DeepSeek, ele entrou em outros assuntos e aprofundou um pouquinho. Exemplos prévios de colapsos parciais, como o blackout de Nova York em 1977, mostraram um aumento imediato da criminalidade. Em um colapso global, esse efeito seria multiplicado exponencialmente. Veja bem, esse colapso que houve em Nova York em 1977, ele foi muito pouco divulgado, né? Deve ter saído da mídia, eu que sou mais velho já esqueci disso, né? E outros nem ficaram sabendo. Bom, segurança e ordem pública, o que ocorreria? A falência das redes elétricas comprometeria a vigilância urbana, câmeras e alarmes, que hoje nós temos, né, em larga escala, a iluminação pública, né, nós temos um problema de noite, dias escuros ou noites escuras, dias escuros, o dia que tiver muita nuvem, que você precisa acender luz dentro de casa ou fora dela, nós teremos problemas, né? Não no dia de sol, mas nos dias mais nublados, e à noite, né? Que não tem como, você teria que precisar de luz, né? Elevadores, prédios altos, tudo isso. Então, a falência das redes elétricas comprometeria a vigilância urbana, câmeras, alarmes, a iluminação pública e os sistemas de respostas emergenciais. Forças policiais e militares também seriam limitadas pela falta de comunicação e combustível. O Brookings Institution de 2014 alerta que, em um cenário de colapso energético, a segurança deixaria de ser garantida pelo Estado e passaria a ser privatizada ou informal, coisa que o DeepSeek lá também falou, com grupos armados, milícias locais, organizações criminosas assumindo funções de ordem. Esse vácuo de autoridade poderia levar à formação de enclaves autônomos e zonas de conflito. Ele disse mais ou menos o que o DeepSeek disse, só que o DeepSeek falou de warlords, falou de chefes religiosos ou pessoas que se dispusessem a conduzir as massas, e aqui ele disse isso, mas em outras palavras, né? Mas disse mais do que isso também. Colapsos das comunicações e da informação. A internet, o serviço de telefonia, a transmissão de dados, a televisão depende diretamente de energia contínua. Estações de retransmissão sem geradores de emergência cairiam em horas, né?
Em um mundo hiperconectado, a súbita perda de comunicação global significaria o colapso da coordenação internacional do mercado financeiro e do conhecimento coletivo. O IEEE Spectrum de 2020 destacou que, sem energia, até mesmo satélites de comunicação não poderiam operar indefinidamente, pois suas estações terrestres também ficariam inoperantes. Ou seja, ainda que ele tenha energia solar lá em cima, aqui embaixo você depende da energia elétrica. Como que ela chega até esses centros, essas estações, né, em terra? O resultado seria um colapso informacional, as pessoas estariam no escuro literal e figurado, sem saber o que ocorre além de seu bairro. Literal porque realmente faltaria energia elétrica, e figurado porque você estaria no escuro de informações. Caminhos para a reconstrução. A reconstrução após um colapso energético global exigiria uma redefinição profunda das estruturas sociais e tecnológicas. Como proposto por Joseph Tainter em The Collapse of the Complex Societies, de 1988, sistemas colapsam quando sua complexidade deixa de ser sustentável. A recuperação não ocorreria por uma simples religação das redes, mas por reinvenção de modelos energéticos mais resilientes e locais, e mais simples por serem locais. Possíveis vetores de reconstrução seriam redes microgrid, pequenas redes elétricas autônomas e locais capazes de operar isoladamente com fontes renováveis, foi o que eu acabei de falar, energia descentralizada, ou seja, painéis solares, turbinas eólicas, biodigestores distribuídos, reduzindo dependência de grandes estruturas, infraestruturas, tecnologia de baixa energia, retorno às formas, a formas mais simples e manuais de produção, armazenamento e transporte, novo contrato social, uma reorganização comunitária com base em governo local, redistribuição de recursos e controle e cooperação coletiva. Contudo, como alerta o Global Energy Assessment, a reconstrução dependerá de variáveis imprevisíveis, que também depende do clima, depende da violência instalada, depende da disponibilidade de materiais que ainda existirem e sobrevivência de conhecimento técnico por parte das populações, porque nessa altura do campeonato perde-se muitas pessoas, perde-se muito conhecimento, o tempo passa. Bom, você vê que esse texto do GPT foi um pouco mais completo. Agora vamos ver o do Gemini. O do Gemini parece que acrescenta pouco, mas vamos lê-lo também. O colapso generalizado e prolongado de redes elétricas globais representaria um evento de magnitude sem precedentes, com certeza, seria praticamente o fim da civilização, mergulhando a civilização moderna em um caos com consequências catastróficas e, que é pior, de longo alcance, porque reconstruir isso aí, botar para funcionar uma coisa que levou anos para ser edificada, é complicado. O fim da energia elétrica, tal como a conhecemos, não seria apenas um inconveniente, mas sim o prenúncio de uma transformação radical em todos os aspectos da vida humana, marcando o fim de uma era tecnológica e econômica. Uma mudança completa de paradigmas, né? Consequências psicológicas a priori. Impactos psicológicos de um apagão global seriam profundos e seria multifacetado. A súbita perda de todas as comodidades e seguranças proporcionadas pela eletricidade geraria choque coletivo. A ansiedade se tornaria generalizada diante da incerteza de futuro e da incapacidade de realizar tarefas básicas. A sensação de impotência perante essa situação e frustração pela perda de controle sobre o próprio ambiente seria sentimentos comuns. Estudos sobre desastres e crises prolongadas indicam um aumento significativo no caso de depressão, transtorno por estresse pós-traumático, a quebra da rotina, o isolamento social imposto pela falta de comunicação e a dificuldade em suprir necessidades as mais básicas, como alimentação, água potável, contribuiriam para o declínio de saúde mental. A irritabilidade e a agressividade vão aumentar devido ao estresse e à competição por recursos limitados. Em um cenário de escuridão prolongada e incerteza, a desorientação e a confusão seriam comuns.
especialmente entre os mais vulneráveis, como idosos e pessoas em condições neurológicas. Olha só, mais um tema que esse cara abriu aí para nós. A perda de sensação de segurança, antes garantida pela iluminação pública e sistemas de segurança eletrônicos, poderia levar a um medo constante e a vigilância excessiva. Realmente, e é onde que entram grupos aí paramilitares, né? E às vezes até criminosos. Conflitos sociais. A escassez de recursos essenciais como alimento, água, medicamento, combustível seria um catalisador para conflitos sociais em diversas escalas. Em nível industrial, individual e familiar, a luta pela sobrevivência poderia levar a atos de desespero e competição acirrada. Em um âmbito mais amplo, a quebra da ordem social e a falha das instituições em garantir segurança e a distribuição equitativa de recursos poderiam desencadear distúrbios civis, saques e violência. A formação de grupos autônomos e a disputa por territórios e recursos estratégicos poderiam levar a conflitos intercomunitários e até mesmo a guerras civis. E quem diria, guerras internacionais. A falta de comunicação e informação confiável alimentaria desconfiança de polarização, exacerbando as tensões sociais existentes, excitando novas e criando novas divisões. A busca por culpados e a disseminação de boatos poderiam levar a perseguições e linchamentos. No âmbito da segurança, a segurança em um mundo sem eletricidade seria drasticamente comprometida. A ausência de iluminação pública mergulharia as cidades na escuridão, facilitando a ação de criminosos e aumentando o medo das populações. O sistema de segurança eletrônica, como alarmes e câmeras de vigilância, se tornariam inúteis. A polícia e outros órgãos de segurança teriam sua capacidade de atuação severamente limitada pela falha de comunicação ou falta de comunicação, falta de transporte e de infraestrutura. A manutenção da ordem se tornaria um desafio monumental, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. E a escassez de recursos poderia levar ao aumento da criminalidade, com pessoas desesperadas recorrendo a roubos e violência para sobreviver. A ausência de sistemas de refrigeração para alimentos e medicamentos também representaria um grave risco para a saúde pública. Isso aí nós já sabemos, né? Na comunicação, a comunicação tal como conhecemos entraria em colapso. A internet e as redes de telefonia celular fixa e fixa, as transmissões de rádio e TV dependem de eletricidade para funcionar, então a perda dessas tecnologias isolaria indivíduos, famílias e comunidades. A comunicação se restringiria a métodos rudimentares, como mensagens escritas à mão, boca a boca e possivelmente o uso de rádios movidos a bateria ou energia solar, com alcance limitado e confiabilidade questionável. A coordenação de esforços de ajuda e a disseminação de informações importantes se tornariam extremamente difíceis, dificultando a resposta à emergência e a organização da sociedade. Reconstrução em tese. A reconstrução após o colapso elétrico global seria um processo árduo, demorado e incerto. Inicialmente, o foco se concentraria na sobrevivência imediata, com busca por alimentos, água e abrigo. A restauração de serviços básicos essenciais, como saúde e saneamento, seriam prioritárias para evitar a proliferação de doenças. A reconstrução da infraestrutura energética seria um desafio complexo, exigindo recursos financeiros, materiais e humanos vastos. E a escolha das fontes de energia para o futuro seria crucial, com a possibilidade de um maior investimento em fontes renováveis e sistemas descentralizados para aumentar a resiliência. A reconstrução da sociedade envolveria a restauração da ordem e criação de novas formas de governança e a redefinição das redes sociais. A experiência do colapso poderia levar a uma maior valorização de comunidades ou da comunidade, da autossuficiência e da resiliência local. No entanto, o caminho para a reconstrução seria repleto de obstáculos. A perda de conhecimento tecnológico, a escassez de recursos naturais e a instabilidade social poderiam prolongar períodos de crise e dificultar a retomada de um desenvolvimento semelhante ao que existia antes do colapso.
possivelmente nós levaríamos muito tempo, sem contar que nós teríamos perda de conhecimento, conforme já foi mencionado. Em suma, um colapso dos apagões elétricos planetários mergulharia a humanidade em uma era de trevas tecnológicas, com consequências psicológicas e sociológicas devastadoras, conflitos sociais generalizados, insegurança extrema e a perda da comunicação como nós a temos agora. A reconstrução seria um processo lento e incerto, moldado pela experiência traumática do colapso e pela necessidade de construir um futuro mais resiliente e sustentável. Artigos científicos e projeções apontam consistentemente para a magnitude dos desafios que tal evento representaria para a civilização humana. Bom, gente, então, no frigir dos ovos valeu a pena ler os três, porque eles tocaram basicamente na mesma estrutura dos assuntos, mas diversificaram as suas falas. É interessante ter consciência disso? Sim. Passe isso para frente, deixe seu comentário, deixe seu like, assine o nosso canal, aperte o sininho para você ser informado todas as vezes que nós colocarmos aqui vídeos ou podcasts novos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.